Muitas vezes o futebol é bem mais simples do que parece. Fim de jogo no Maracanã, Flamengo 1, Grêmio 0. Infelizmente deu a lógica no Maracanã e estamos eliminados da Copa do Brasil. Era uma lógica que se consolidava principalmente depois do jogo de ida, né? O Grêmio precisava de um jogo de exceção, de algum imponderável, de um pouco de sorte, de um combo aí de elementos, e não aconteceu, né? O Grêmio até joga razoavelmente bem, né? Vou falar disso aí na sequência do vídeo, mas a verdade é que jogando bem não chegamos nem perto. Não chegamos nem perto. Não deu nem para ter o gostinho de pá, foi por pouco. Pá, se tivesse mais 5 minutos. Pá, se aquela trave entra. Ia mudar pouca coisa. O Grêmio fez um jogo de ida pavoroso e hoje não conseguiu reagir. Não, mal e mal fez o goleiro deles trabalhar, essa é a verdade, tá? A gente tá com uma sensação boa, assim, de que o Grêmio foi bem porque competiu, né? Coisa que não fez no primeiro jogo. O Grêmio resolveu jogar só 90 dos 180 minutos, mas mesmo esse bem aí foi muito longe do necessário. Talvez fosse suficiente se o Grêmio tivesse ganho aqui em Porto Alegre, até empatado talvez, né? O jogo de hoje poderia ser diferente, mas, né, frente ao que o Grêmio precisava, a verdade é que a gente não chegou nem perto. Aí o que eu acho, tá? Eu acho algumas coisas, eu vou só abrir um parênteses aqui, né? O Grêmio tem um Brasileirão agora pela frente para buscar no mínimo um G4. Talvez, quem sabe, sonhar com algo, com a loucurinha que não rolou hoje no Maracanã, talvez possa estar reservada para o Brasileirão, mas tem que ser loucurinha, porque a vantagem do Botafogo é muito, muito grande, tem outros times junto ali na briga, então a coisa não é simples, longe disso, mas teremos tempo para falar de Brasileirão, né, assunto aí para o futuro. Agora, no mínimo, um G4, o Grêmio tem que fincar esse pé para, enfim, para o 2024 aí ser diferente e ser um ano mais interessante. Mas voltando ao Maracanã, né, e a eliminação do Grêmio, do clube, eu ia falar clube e Grêmio, quase falei Glêmio, a eliminação do Glêmio, como diria o Cebolinha, cara, como eu disse, a gente jogou bem porque a gente competiu, e talvez porque o Flamengo não está no momento também dos melhores, né? O Flamengo deu uma desencaixada, eu acho, o Grêmio não teve fôlego, força, estofo para aproveitar isso da melhor forma. O Grêmio até consegue aproveitar um pouco isso, eu acho. Né? O Grêmio consegue, diante de um Maracanã com mais de 60 mil pessoas, impor seu jogo em vários momentos ali da partida, mas de uma forma ainda muito inconsistente, tá? E aí, cara, eu tava vendo algumas pessoas nos grupos de WhatsApp, análises de gremistas, eu vi o próprio César Cidade Dias na Rádio Gaúcha, eu vi um trecho aqui do pós-jogo, falando, mas o que será que acontece, que o Grêmio não ganha do Flamengo ultimamente, né, nos últimos jogos e tal, e o Grêmio consegue até jogar bem alguns jogos, e bola na trave, e perde chance, e não sei o que, o Flamengo chega lá e faz e tal, e ele querendo tentar entender ali, né, tipo, eu não acho que essa análise é muito simples, eu acho que tem algo aí que tem que ser investigado e tal. Cara, desculpa, César, mas nessa eu vou discordar completamente de ti e vou dizer justamente o oposto. A análise é muito simples. A análise é muito simples. O Flamengo tem um time muito melhor. Às vezes a gente esquece de algumas coisas óbvias para fazer conjecturas complexas. O Grêmio é um time que estava na Série B com um elenco patético, né? A gestão Guerra recebe uma herança maldita não só financeira, mas de elenco, né? Um time que estava sofrível em vários momentos da Série B. Da Série B. E agora está aqui tentando entender por que a gente não ganhou do melhor elenco da América Latina, da América talvez inteira, né? Tipo, cara, tem coisas que são mais simples. Tem coisas que são mais simples. O Mateuzinho, aquele lateral direito, talvez fosse titular no Grêmio. O guri tem talento, o guri é liso,
Ele jogou hoje porque o Wesley estava suspenso, aí precisou o Varela tomar um soco na cara do Gerson, depois torcer o joelho, depois passar um trator por cima dele, dar ré, aí sim entrou o Mateuzinho, que é um bom jogador, sabe? Então, assim, o elenco do Flamengo é assustador, sabe? Quando não tem contratações de peso, tem guri da base bom surgindo também. Eles têm um tripé não, um tripé não, porque são mais de três, eles têm uma espinha dorsal, né, desde 2019 ali, que foi aquele grande time do Flamengo, que, cara, enquanto essa espinha dorsal tiver ali, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, o Everton Ribeiro já foi também dessa espinha, mas tem Pedro na reserva, é um time surreal, sabe, que tem alguns nomes ali, o Gerson, que enquanto esses caras estiverem ali, velho, e ainda com idade, ainda com fôlego e tal, pode vir técnico ruim, pode vir direção ruim, que o Flamengo eventualmente vai acabar ganhando muitos campeonatos ainda, porque pode dar soco na cara de um, pode ter problema com o preparador físico ali, o Pedro pode fazer beicinho porque não ganha chance. Cara, eventualmente eles vão ganhar título ainda. E talvez ganhem até essa própria Copa do Brasil, se bobear. Porque é muito difícil correr atrás do que os caras construíram na base de muita grana, diga-se de passagem. É um orçamento bilionário. Não é é bilionário. Aí fica um pouco mais fácil também, né? Errar, dá para errar mais, dá para, né, jogar mais dinheiro para cima. Então o que eu quero dizer com isso, sabe? Eu quero dizer que, na minha opinião, para dar só um exemplo aqui, o Renato errou hoje. O Renato errou hoje. As substituições que ele fez ali acabaram com o time. Eu acho que qualquer pessoa, né, minimamente antenada no jogo percebeu isso, né? Eu até tentei passar um pano pro Renato quando um amigo meu no WhatsApp me questionou, poxa, por que o Renato fez e tal? Cara, talvez o Carbajo e o Cristaldo estejam sem ritmo, né? Os caras sem ritmo não, sem condições de jogar todos os 90 minutos, porque eles estavam vindo de lesão, eles eram desfalques, né, do time nos últimos jogos ali e tal. Eu pensei que o Renato até ia falar isso na coletiva. Ele pelo contrário, ele falou que mexeu no time, focando mais no Bitelo, né? Porque o jogo do Fluminense foi muito pesado e o time estava meio cansado e tal. Poxa, Carbajo e o Cristaldo nem estavam nesse jogo. Então a justificativa é ruim. Quando ele tira Carbajo, Cristaldo e Bitelo e coloca lá o PP, que é bom jogador, o Bessoss, que pode ser que seja também, e quem foi o outro que ele botou? Ele botou. Agora me fugiu aqui, mas ele faz umas substituições que acabam com o Grêmio, cara. Acabam com o Grêmio. E aqui abrindo um parênteses, né? O que houve com o Cuiabano? O que houve com o Cuiabano? O Cuiabano era um cara que tinha saúde, cara. Que às vezes eu acho que falta pra esse time do Grêmio. O Cuiabano era o cara que entrava e entrava bem. Agora entra Iturbe entrou. Iturbe, Bessossi, entra uma galera assim que, tipo, pode até render lá na frente, mas por enquanto não mostrou nada ainda. Os caras sem ritmo, ou sem entrosamento, ou sem embocadura do futebol brasileiro, ou sem isso, ou sem aquilo, sei lá. Mas não chegaram assim chegando. Chegaram ainda, o que é, o que não é. Cadê o Cuiabano, cara? Enfim, mas eu acho que o Renato foi mal hoje. Eu acho que também não passa só por ele, mas ele foi mal no jogo de ida. Né? O Renato foi mal no jogo de ida. O Kahneman foi mal no jogo de ida, que também foi decisivo, né, pro duelo como um todo, foi expulso, né? Ali acabou o nosso jogo. Então, assim, eu acho que a gente pode falar do Kahneman, a gente pode falar do Renato nos dois jogos, a gente pode falar do Suárez, que, poxa, tá na hora de cobrar o Suárez, tá aí, negão, sabe? Tipo, chutou uma bola em cima do goleiro, chutou outra pra fora, não sei o quê. Não que eu acho que o Suárez tá um pavor, assim, mas assim, cara, tá. Mas vamos lá, né? Também, vamos mostrar um pouquinho. O Ferreira chutou uma bola na trave, depois deu umas, né? Cara, a gente pode achar problema em 300 coisas. A gente pode falar do árbitro, que foi patético. A maior verdade que eu ouvi foi o Guerra falando na coletiva agora, final do jogo. Picotou o jogo, é isso, cara. Às vezes a gente se apega só no pênalti, naquele lance capital e tal, mas, cara, é uma arbitragem irritante para quem precisa de resultado, sabe? E incoerente também, atrapalhado. E eu nem vou entrar muito em arbitragem, porque também é um tema, né? Ainda mais a gente comparando ali com tantas jogadas que o Grêmio tem na sua coleção ali de cabeceios na mão dos adversários, que para nós não são pênaltis, né? E contra a gente sempre parece, né?
semifinal de Copa do Brasil, coincidentemente, 2019, contra o Atlético Paranaense, o cara dá uma cortada na bola e não é pênalti, aquilo seria Grenal na final, né? Se ele dá aquele pênalti. O próprio jogo do Flamengo, embora tenha sido um pouco diferente o lance, é verdade, né? A mão estava mais para baixo, tal, mas o jogo de 3-0 lá do Maracanã pelo Brasileirão, que o Suárez até tomou um amarelo por reclamar, também cabeceio, bola na mão, não foi nada. No jogo do Bahia, que o próprio Bruno Alves lembra na saída do gramado ali, dá uma entrevista e lembra, foi bem parecido também, o Grêmio contra o Bahia na Copa do Brasil, não é marcado o pênalti, então é muito bizarro mesmo, tá? E a gente pode, talvez, colocar a arbitragem, até por motivos que vão além do pênalti, a gente pode colocar a arbitragem no combo também, talvez a gente possa colocar um pouquinho da falta de sorte, né? Aquela bola do Ferreirinha na trave que eu falei, podia ter entrado, aí já era outro ambiente, outro jogo. A gente pode falar de mil coisas, cara, e quando eu digo isso, é para deixar bem claro, por exemplo, que eu não passo pano pro Renato, né? Que alguém vai poder ver meu vídeo e dizer assim, e o Renato não vai dizer nada. Cara, quando eu tenho que elogiar, eu elogio, quando eu tenho que criticar, eu critico, e hoje, para mim, o Renato tá na caixinha da crítica, né? Só que isso também não apaga o meu sentimento de que dificilmente outro treinador com o Grêmio, com esse time do Grêmio desse ano, teria nos levado a uma semifinal de Copa do Brasil, vice-liderança de Brasileirão, vencido os 2 Grenais, etc, etc, etc. Gauchão, né? Conquistado o Gauchão, né? Então, assim, eu vejo que o Renato, ele tira boas coisas, mas também comete erros, né? E por isso que eu desagrado todo mundo, porque tem gente que o Renato é perfeito, não pode criticar nada, e tem gente que, nossa, o Renato é o maior problema do Grêmio na história do clube. Cara, só um pouquinho, sabe? Não é nenhuma coisa nem outra, mas hoje, de forma geral, eu acho que o Renato foi mal. Só que, repito, o grande problema é a disparidade dos elencos. Fica claro que falta ao Grêmio um estofo de elenco. E eu, sinceramente, não vi esse estofo chegando nessa janela de contratações. Não vi. Eu boto muita fé no Rodrigo Eli, que até acho que foi bem hoje, e no João Pedro, esse novo que chegou, que embora este sim eu não vi nada ainda, para mim ele não fardou ainda, ele não desembarcou ainda, né? Mas eu ainda boto fé nesse cara. Porém, não chegou chegando, é bom que se diga. O Rodrigo ali eu já vi um pouquinho mais, assim. O resto tudo, cara, é aposta, é elenco, sabe? Pelo menos numa primeira análise, assim. E nesse jogo de hoje, por exemplo, que a gente já sonhava lá atrás, com o Michael, com não sei o quê, com os reforços fazendo a diferença, zero, zero. Então, assim, falta ao Grêmio um estofo. Que se o Grêmio quiser sonhar no que vem com coisa grande, vai ter que se coçar, vai ter que reformular, vai ter que repensar, talvez até nomes para sair, nomes para chegar, né? Porque é isso, cara. Futebol basicamente é isso. Tu tem que tentar construir um dos melhores times do país, do continente, de todos os âmbitos ali de competições e ficar por anos tendo um time dos melhores daquelas competições. Porque tu pode ter o melhor time do Brasil e não ser campeão brasileiro ou da Copa do Brasil, tu pode ter o melhor time da América e não ser também campeão da América, porque futebol permite um pouco, né, esse imponderável, essa zebra e tal. Só que se tu tiver esse time que está entre os melhores por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, uma hora tu vai ganhar. Tu vai ganhar. É essa consistência que tem que ser buscada. Só que hoje o Grêmio, na minha opinião, não tá nessa primeira prateleira. Eu não quero dizer que tem que estar igual ao Flamengo, porque isso é muito difícil com o orçamento que eles têm. Mas sabe, um time que tu bota em campo e fala assim, Flamengo, vamos ver então. Tu tem Bruno Henrique, mas eu vou te mostrar esse cara aqui então. Não, sabe, cara. A gente tem uns caras que entraram em campo hoje que seriam a 8ª opção no Flamengo. Aí é pesado. Aí eles têm nomes ali que são muito diferenciados e é pesado. Por isso que eu olho em perspectiva, eu digo que futebol é mais simples do que parece, porque lá tá lá o César Cidade Dias tentando entender por que a gente vai bem contra o Flamengo, mas não ganha, mas perde gol e não sei o que, cara, porque a gente é muito pior que o Flamengo, cara. A gente pode até criar chances, estar na trave e tal, mas pra gente é mover uma usina elétrica para acender uma lâmpada. A gente está parindo uma bigorna muitas vezes para chegar ao ataque 1, 2, 3, 4 vezes. Para eles a coisa vai mais natural.
E quando chegam, eles estão mais inteiros. E quando chegam, eles têm mais qualidade, via de regra, dependendo dos jogadores, né? Para concluir. Então, aquele jogo do 3-0 do Maracanã, que todo mundo disse que foi mentiroso, que o Grêmio jogou melhor e tal. Hoje mesmo, eu vi muita gente na televisão dizendo que o Grêmio jogou melhor. Resultado 1-0 Flamengo. Ah, mas teve o ar, mas teve isso, mas teve... Sempre vai ter. O Renato vai errar, o árbitro vai se atrapalhar, não sei o que, aquela bola bateu na trave, saiu. Acontece, é do jogo. Mas se tu tem mais estofo, se tu tá melhor, se tu tem... Tu passa por cima disso. E o Flamengo eventualmente faz isso. Cara, o Flamengo contra o São Paulo agora, pelo Brasileirão, jogou muito mal, tava poupando, acho, alguns jogadores, foi ridículo. O São Paulo foi muito melhor. Enfim, o Maracanã vaiou o Flamengo, os caras estavam no meio de brigas e não sei o que, e blá blá blá. Resultado, empate. Tipo assim, o São Paulo deu um banho, o São Paulo jogou muito, o Flamengo com desfalques, não jogou nada, o Maracanã vaiando, resultado, empate. Se tu inverte, cara, se tu bota um jogo em que o Flamengo tá jogando muito, o São Paulo tá desfalcado, jogando nada, não sei o que lá, é 4-0 pro Flamengo, cara. Porque essa qualidade que eles têm dá estofo, dá margem de segurança, né? É como eu digo assim, vamos fazer uma competição para ver quem sai de Porto Alegre, do mesmo ponto de Porto Alegre, da rodoviária de Porto Alegre de carro, e vai até uma praia, diz uma praia, Atlântida. Vai até a praia de Atlântida aqui no litoral gaúcho. Vamos ver quem faz mais rápido esse trajeto? Vamos, tá? Aí tu pega o teu carro, sai da rodoviária, começa o cronômetro a contar. Aí teu adversário sai depois, começa o cronômetro a contar. Tu tem um Chevette, né, dos anos 80, nem sei se existia Chevette, era dos anos 80 o Chevette, né, ou 90, sei lá, um Chevette velho, que da terceira marcha em diante está quebrado o câmbio, só funciona a primeira e a segunda, os pneus murchos, o problema no motor, ele aquece e não sei o que, e a visibilidade do vidro é ruim, tá? Um caos, né? E o outro cara tem um Porsche Cayenne novinho, voando e tal. Esse cara vai chegar em Atlântida em 50 minutos. Tu vai chegar em, sei lá, 4 horas e meia. Aí alguém vai analisar o teu trajeto e vai dizer assim, ah, mas aqui tu errou, cara. Aqui tu teve que cometer um erro, ó. Tinha um buraco aqui, tu não viu e tu bateu no buraco ali, o carro deu uma apagada, tu perdeu ali uns 15 segundos ali nessa tua... Aqui tu errou. Ó, aqui também, ó, tu escolheu a cabine do pedágio que tinha mais gente na fila. Se tu escolhesse aquela, tu ganhava mais 2 minutos, não sei o quê. Beleza, cara. Podemos achar erros na tua direção ali até Atlântida. Podemos achar erros. Mas assim, cara, se tu acerta tudo, talvez não ia dar também, sabe? Claro que a discrepância de Grêmio e Flamengo não é tanto quanto esse meu exemplo. Eu acho que se o Grêmio consegue encaixar várias coisas, ter um pouquinho de sorte, um pouquinho de competência, um pouquinho não sei o que, dá para eliminar o Flamengo. E o Olímpia nos mostrou isso, por exemplo. Cuiabá, essas coisas aí também são mais, né, episódico e mata-mata é diferente. Mata-mata é diferente, não vamos comparar, né? Mas assim, o Olímpia mostrou, dá. Só que talvez se o Olímpia jogar contra o Flamengo mais 5 mata-matas esse ano, talvez o Flamengo ganhe 4. Tem que encaixar tudo direitinho, tem que não cometer nenhum erro, tem que estar concentrado, tem que a bola aquela da trave entrar, a bola do Flamengo aquela da trave tem que não entrar. Então tem que ter uma conjuntura de fatores. E o Grêmio, a verdade é que não teve nem perto. Nem perto. Ah, jogamos direitinho, competimos, é verdade. Resultado, 3 gols de diferença no agregado. Então é isso, a gente pode ficar buscando culpa daqui, erro dali, problema daqui, e tudo pode ser verdade. Mas a maior verdade de todas é que o Flamengo ainda tem um time, um elenco bem melhor. Fica a lição aí para o ano que vem, né? E para esse ano a coisa é um pouco diferente, porque só sobrou o ponto corrido para o Grêmio jogar, e aí a competição não é diretamente contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra os super elencos, a competição é contra todo mundo, né? O Grêmio vai fazer muito ponto contra times bem inferiores e isso pode jogar a nosso favor.
Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.